Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de revisão de ética para o INSS. Tínhamos começado na aula número 1, vamos dar sequência agora a esta revisão. Peço a você que baixe o material no meu site, este material está à sua disposição no meu blog. Basta você entrar no site e clicar no blog baixar o material. Por quê? Porque eu vou usar esse material agora e se você tiver alguma dúvida, o meu Twitter fica à sua disposição, basta você acessá-lo, aqui está ele. No que eu puder lhe ajudar, conte comigo, vamos juntos rumo à sua aprovação. Não tenho tempo a perder, vou continuar a nossa matéria, vou dar sequência à nossa matéria. Disse eu, dentro da nossa ética, dentro da nossa aula cotidiana, do indivíduo ético. Isso caiu na prova anterior, na última prova do INSS, havia uma pergunta sobre o indivíduo ético. E aí? Para Aristóteles, o indivíduo ético é aquele que busca a felicidade, isto é um indivíduo que não tem nada, mas no nada que ele tem, ele busca a felicidade. E lhe dou um exemplo, que não lhe dei em aula presencial, porque não tinha até a hora que um aluno meu no presencial disse, o quê? Para nunca mais se esquecer na vida. Aristóteles dizia, você não tem nada, mas você vai buscar a felicidade. Ó, tem um cantor, não sei o nome do cantor, ele diz lá, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas se ficar comigo é porque gosta. Gosta do quê? Do meu lepo-lepo. Professor, isso é o quê? O lepo-lepo é a busca da felicidade. Para Aristóteles, a felicidade está no lepo-lepo. Você não tem nada, mas você tem o lepo-lepo. Esta é a felicidade. Nunca mais esqueça que isto é indivíduo ético para Aristóteles. Isso pode parecer idiota, mas é uma associação para você nunca mais esquecer. Disse a você que para Platão, o indivíduo ético é o indivíduo justo. É aquele que pratica a justa justiça. E virtude para os dois é algo inato. Isso falamos bastante. Falamos dos princípios éticos. Os princípios éticos, eu te disse e repito agora. Quem faz princípio ético no Brasil? Supremo Tribunal Federal. Quando? Quando ele recebe um caso. E te dei o exemplo que já caiu em prova. Casamento homoafetivo. Como assim? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Podem se casar? Podem. E vão, sem problema nenhum. E te disse, não adianta vir um Malafaia, o outro lá gritar, não pode, isso é pecado, isso é errado. Na igreja dele, isso é errado. Na igreja, é possível. O conceito da religião, o conceito de religião não se confunde aos princípios éticos. Princípio ético é uma coisa, religião é outra. E te disse, na ética, se o Supremo disse pode, pode. E te disse qual é a minha aposta. Minha aposta é no anencéfalo. O bebê que nasce sem cérebro é o bebê que eu posso abortar. A mulher aborta sem problema nenhum. E aí, não adianta vir Malafaia, padre isso, padre aquilo, encher o saco. Por quê? O Supremo falou, tá falado. Qual é o prazo que o Supremo tem para rever os conceitos ou para criar novos conceitos? 10 anos. E te disse que a frase é tempus regit actum. O tempo é que vai reger o ato para que a ética crie novos princípios. Aí falamos da ética no serviço público e eu te disse do artigo 37 da Constituição que traz os 5 grandes princípios éticos constitucionais, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Te disse, a legalidade, o administrador só faz o que está na lei. A lei manda, ele faz. Impessoalidade, não pode haver promoção pessoal, nem partidária. Não pode haver a promoção partidária, isto é, não posso dizer, esta obra foi feita pelo meu partido. Te dei o exemplo. Tem aquele político que liga a câmera, ele entra com aquela cara de pau e diz assim, no meu tempo tinha rota na rua. Ele está errado. Ele quebrou o princípio da impessoalidade e ele tem que respeitar esses princípios éticos constitucionais. Por que ele não respondeu ainda? Porque ninguém processou ele lá, eticamente falando. Falei da moralidade. A moralidade é o princípio da ética, é a ética administrativa. Te disse da publicidade. O ato administrativo é público em regra. Existem 3 casos que eu não publico. Quais? Casos onde se envolvam menores de idade, casos onde eu tenha casos de família, não barracos de família, lá da Cristina Rocha. Por quê? Mais ou menos o que ela faz lá é o que acontece na justiça, mas claro,
com toda a cautela na justiça, e casos de segurança nacional eu não publico. E a eficiência? A eficiência, o administrador deve mostrar serviço. Você tem que trabalhar. Você está na administração para trabalhar. Te falei que a moralidade deve ter... Põe na tela para mim um instantinho, por gentileza. Aqui embaixo, a moralidade é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Isto é, para ser ético, haja na lei buscando o fim, que é o bem comum. Sempre. Pode voltar para mim, por favor. Lembre-se disso na hora da prova. Aí entramos no terceiro tópico da sua prova, que é a ética do servidor público. É o decreto 1171 de 94. E te falei, os 3 primeiros artigos deste decreto não são o código de ética. Eles são apenas a lei, o ato normativo que cria o código de ética. Professor, qual é o código de ética mesmo? É o anexo ao decreto. O anexo ao decreto 1171 de 94 falará sobre o código de ética. E aí nós estudamos esse decreto e eu vou falar o principal dele. No inciso número 1 você vê lá dignidade, decoro, zelo e a eficácia. Põe na tela um instantinho, por favor. E a consciência dos princípios morais é exatamente com esses vermelhos que você tem que lembrar que é assim que você vai trabalhar dentro da administração, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Pode voltar para cá, por favor. Olha só, você vai agir com ética dentro da sua função ou fora dela. E te disse, num sábado à tarde você quer passear. Você pode? Claro que pode, só que você vai passear com ética. Você não pode, por exemplo, tô dirigindo, o cara me fechou. Você não pode xingar, você não pode falar besteira, você tem que continuar feliz, firme e contente porque a ética vai com você. Te disse que a moralidade da administração não se baseia só na distinção entre o bem e o mal. Você não pode só distinguir entre o bem e o mal. Você tem que buscar o fim. O fim do ato administrativo é o bem comum. Te disse isso. No número 5, falei que o trabalho desenvolvido... Põe na tela, por favor. O trabalho desenvolvido pelo servidor público deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. E te disse que na prova, eles vão te perguntar aqui. Vão falar desse êxito. É o êxito do trabalho que é o seu maior patrimônio. Eles podem mudar o êxito pelo dinheiro. E nós sabemos... Pode vir para cá, obrigado. Nós sabemos que na vida real, o dinheiro é o que você espera. É o seu maior patrimônio. Na prova, o êxito do seu trabalho é o seu maior patrimônio. Falamos no inciso 8º do decreto que toda pessoa tem direito à verdade, você não pode omitir nem falsear. Te dei o exemplo que cai na prova. Qual? A vovó chega e diz assim, eu quero me aposentar, dá uma olhada aqui nos meus documentos. Você olha, você vê, a vovó tem 85 anos. E aí ela contribuiu 2, 3 anos. Pode, você vai dizer, minha senhora, a senhora pode se aposentar. Quando? Na próxima vida, nessa não dá mais tempo. Você tem que ser honesto, você tem que falar a verdade. Te disse isso em aula, estou repetindo na revisão. Aí fomos para o 14. O 14 é o principal, põe na tela, por favor. O 14 são os deveres. Professor, estes são os deveres? Sim, esses são os deveres. Não vou reler tudo isso, não tenho condição, não tenho tempo para isso, mas o 14 vai falar de todos os deveres, você tem que lembrar, isso da aula não tem como, ou anotar exatamente como está aí. O 15, já aproveita e mantém na tela, o 15 são as vedações são as proibições, e te disse, no 14, só vou repetir do 14 e do 15, você poderá ser exonerado. Exoneração significa demissão. Por que exoneração? Porque você quebrou um dever, porque você quebrou uma vedação. Você será exonerado se houver o PAD. Depende da gravidade. Abre-se uma sindicância. A sindicância abre o processo administrativo disciplinar, que se for algo muito sério, eles vão dar margem ao processo e nesse processo poderá ser exonerado a bem do serviço público. E aí? Essas vedações você terá que ver de novo, eu não vou parar nelas, não tenho tempo para isso. E aí fomos para o 16, pode voltar para mim, por favor. Lembre-se que lá no 16, a comissão de ética, ela faz o quê? Ela vai orientar e aconselhar. Comissão de ética, ela orienta e ela aconselha. Quem? O servidor. Quem? Os dirigentes. A quê? A fazer o melhor
dentro da administração. E aí, a comissão de ética ela também tem que fornecer os seus dados, as suas condições, para quê? Para saber se você pode ser promovido ou não. De repente você não pode ser promovido. E aí? E aí a comissão de ética dirá, olha, esse funcionário não pode ser promovido porque foi censurado. Lembra disso. Aí falamos que a única pena no 22, a pena aplicável ao servidor é a censura. Esta é a única pena. Falei no 24 fala do servidor público. Quem é servidor público? Todo aquele que presta serviço ao Estado, em troca de dinheiro ou não, não importa. O estagiário, por vezes, ele presta serviço sem receber nada. Lembra que isso eu falei em aula, estou repetindo agora, apenas uma repetição. Servidor público é aquele que vai prestar serviço ao Estado por um tempo, ou enfim, até pela vida toda, e durante essa prestação de serviço, ele pode receber dinheiro ou não, e aí nesta hora ele é um servidor. Aí entrei no artigo 37, parágrafo 4º, obrigado. Aqui no 37, parágrafo 4º da Constituição, você tem as quatro penalidades se você quebrar o Código de Ética. Suspensão dos direitos políticos, você não vota e não pode ser votado durante o tempo em que você está exonerado a bem do serviço público. A perda da função pública, você está de fato exonerado, você não tem mais a sua função. A indisponibilidade dos bens, se você desviou dinheiro, o Estado segura para verificar. Se você for culpado e desviou mesmo, você devolve o ressarcimento ao erário, você devolve aos cofres públicos, você tem que devolver o dinheiro que você desviou. Falamos sobre tudo isso durante a aula. Aí entramos no decreto 6.029, a ética do servidor público, que fala do sistema de gestão. Lembra, sistema de gestão da ética serve para quê? Serve para que eu possa aplicar a ética de uma maneira equânime. É o que cai na prova, equânime. Equânime é igualitária em todo o território nacional. É para integrar a ética em todo o território nacional. A ética deve ser aplicada da mesma maneira lá no norte do Brasil até lá no sul do país. Da mesma forma, do mesmo jeito. Falei a você, põe na tela por favor, que isso cai na prova. Integra um sistema de gestão, 2 pontos, a CEP, Comissão de Ética Pública, e a CE, as comissões de ética. Isso eu te falei e repito, cai na prova, cai muito. CEP e as comissões de ética são as que compõem o sistema de gestão. E aí fomos para a CEP. A CEP, ela é integrada, obrigado, por 7 brasileiros. E te disse, olha os requisitos: idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência em administração pública, designados pelo presidente da República para mandatos de 3 anos não coincidentes. Permitida uma única recondução. Te disse também que não há pagamento para aqueles que trabalham na CEP. E aí eu te disse, a CEP, ela tem algumas funções. Quais são as funções? Ela é uma instância consultiva do presidente da República e dos seus ministros. Que mais? Ela dirime dúvidas, ela tira dúvidas do decreto 1171 ou de casos omissos, casos em que não está na lei. E que mais? Te disse que a CEP escolhe o seu presidente. A presidente escolhe os 7 escolhem o presidente. E aí, te disse que há uma secretaria. Esta secretaria da CEP, ela atua coligada ou vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Aí falamos da Comissão de Ética, da CE. A Comissão de Ética ela é composta, põe na tela por favor, por 3 membros titulares e 3 suplentes escolhidos entre servidores e empregados do quadro permanente. E aí, são designados pelo dirigente máximo da instituição, daquela agência, para mandatos não coincidentes de 3 anos. Te apresentei essa tabela. Essa tabela, lembra dela. Se você puder agora, pause o seu material, mantenha aí na tela, aí, no seu material, copie essa tabela, porque isso cai na prova. E aí, agora sim, volta para mim, por favor. Falamos que a comissão de ética, ok, obrigado, ela vai atuar como instância consultiva do
dirigente dos servidores no âmbito do órgão da entidade. A comissão de ética, ela aplica o código de ética e ela tem uma secretaria executiva vinculada à instância máxima da instituição. Pode vir para mim, por favor, porque falamos ainda que há uma REP, a REP, Rede de Ética Pública. A Rede de Ética Pública, ela é composta pela CEP, Comissão de Ética Pública, e pelas CEs, Comissões de Ética. Te disse, as comissões de ética vão para Brasília uma vez por ano para se juntar à CEP. Para quê? Para juntos fazerem o aprimoramento da ética no território nacional. E aí? Nada acontece, a ética continua igual. Ótimo. Falei no artigo 10, põe na tela para mim, por gentileza. O artigo 10 você tem que decorar, porque cai na prova exatamente assim. Não vou nem ler, porque eu te disse em aula que você tem que decorar, te expliquei. Aqui basta que você saiba disso. Pode voltar para mim, por favor. Falei do artigo 11. Qualquer cidadão ou associação de classe ou entidade de classe pode provocar a CEP. Te disse, cidadão é aquele que tem título de eleitor, vota e é votado. Cidadão de fato, 18 anos ou mais. Falei da entidade de classe, OAB, CREA, Cresce, tudo aquilo que você paga para trabalhar, você vai ter que fazer, você pode fazer a provocação da CEP, ok? E aí, te disse do agente público. O agente público é todo aquele que presta serviço ao Estado, só que presta serviço ao Estado por natureza temporária ou até permanente, ainda que sem retribuição financeira, há uma entidade, e te disse que aqui para nós da ética, o que pode cair é uma empresa, é uma pessoa jurídica que pode prestar serviço ao Estado. E assim eu vou parar a nossa segunda parte da aula, porque senão eu vou desembestar, falar muito, falta só um pouquinho. Na próxima parte nós vamos terminar a nossa revisão do estudo de ética, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.